Boa noite, ouvintes do Censura Livre. Voltamos hoje, sábado, 11 de fevereiro de 2017, com nossa coluna semanal Extracampo. Aqui nós falamos de esporte, mas com enfoque diferente, alternativo. Aqui tratamos de futebol, vôlei, basquete, tênis, remo e até bocha, mas falamos daquilo que acontece fora das quatro linhas, nos chamados bastidores. Não temos nenhum Juca Kfouri, José Trajano ou Lúcio de Castro, mas procuramos noticiar com independência e espírito crítico as denúncias, escândalos, articulações políticas, expressões culturais e tudo mais que tiver a ver com a relação do esporte com a sociedade. Esperamos que vocês curtam esta iniciativa e nos acompanhem nesta jogada. Hoje nosso tema é a febre do futebol americano chega ao Brasil. O futebol americano é um esporte popular somente nos Estados Unidos da América. No Brasil, pouco sabemos sobre ele. O futebol americano, ou Football Association, nasceu, assim como o nosso futebol, no final do século XIX, quando, nos Estados Unidos, estudantes inseriram novas regras no antigo rugby. A primeira partida ocorreu na Universidade de Princeton, Nova Jersey. Parecido com o rugby, o futebol americano é um esporte de conquista de território e de caráter coletivo. A entrada de um jogador em posse da bola na zona final, a end zone, corresponde ao touchdown, a pontuação máxima do jogo. Suas muitas jogadas violentas, que ocasionam lesões e até mortes, fizeram com que o presidente da época, Theodore Roosevelt, pedisse a suspensão do esporte. A necessidade de maior segurança para os atletas e a utilização de equipamentos de proteção reduziu o número de jogadores, que já tinha caído para 15 e passou para 11 em cada equipe. As mudanças de regras surtiram efeito, tornando o esporte mais tático. A Segunda Guerra Mundial mudou o esporte novamente. Com o desgaste dos jogadores e a ausência de tempo para treinar substitutos, os times solicitaram substituições ilimitadas. Com isso, surgiram as equipes de ataque e defesa. Hoje, a forma oficial prevê 3 equipes, sendo uma equipe de ataque, o Offensive Time, que possui a posse de bola, uma de defesa, o Defensive Time, e os times especiais, que só entram em campo em situações de chute, o tal Field Goal. A NFL, entidade que detém os direitos econômicos sobre o futebol americano, possui 32 equipes, e o jogo de encerramento da liga se chama Super Bowl. A final é disputada em uma cidade predeterminada e transmitida pela televisão para todo o mundo. Uma legião de fãs parou para assistir ao último Super Bowl, fissurados em frente à TV ou em telas de cinema ou lotando os bares de diversas cidades brasileiras. No Brasil, a ESPN registrou no país um crescimento de mais de 100% no número de telespectadores na temporada 2013-2014, com a média de 120 mil telespectadores por jogo. Com certeza, a popularização da TV a cabo, da internet e das redes sociais são fundamentais para esta internacionalização. A presença de Cairo Santos, play kicker, chutador, no time do Kansas City, primeiro brasileiro a ser titular na NFL, e para os mais gaiatos, o fato da top model brasileira Gisele Bündchen ser casada com Tom Brady, um dos maiores jogadores da atualidade, também ajudam nisso. Segundo pesquisas no Brasil, uma em cada 4 fãs são mulheres, e o esporte tem seguidores de todas as faixas etárias, sendo bem representado em todas as faixas, dos 12 aos maiores de 50 anos, e não se trata de um público de elite. 30% dos telespectadores são considerados da classe C. Em uma enquete virtual do Ministério do Esporte, o futebol da bola oval foi eleito como o esporte do verão. Também por aqui são milionários os faturamentos com a venda online de artigos esportivos e do ramo de apostas. Mas não é só na frente da telinha que o esporte tem conquistado novos adeptos. Cada vez mais surgem times por aqui, atraindo jogadores amadores e semiprofissionais. Atualmente, já são cerca de 120 equipes espalhadas de norte a sul do país. Em 2000, foi fundada a Associação de Futebol Americano do Brasil, AFAB, atual Confederação Brasileira de Futebol Americano, CBFA, reconhecida nacional e internacionalmente, e que conta com 12 entidades estaduais filiadas, dentre elas a do Rio de Janeiro. Em 2016, a CBFA criou a Superliga Nacional, como único campeonato nacional, dividindo as 32 equipes existentes em 4 conferências nacionais. Na última Copa do Mundo, a primeira participação da história do país na modalidade, o Brasil, Onças, conquistou o 7º lugar e colocou 3 jogadores entre os 50 melhores do mundo, fazendo assim com que a expectativa seja tanto a qualificação da base, quanto o crescimento da torcida e o progresso da seleção nacional.
Mas com certeza, se você já assistiu uma transmissão de futebol norte-americano, deve ter percebido que existe um predominante número de jogadores negros nos times, principalmente os enormes defensores e os velozes corredores. Mas nem sempre foi assim. Durante décadas, o racismo impediu a presença de jogadores de cor no futebol americano. No início era muito comum a presença de jogadores de raça negra, asiática e até índios nativos, até com times totalmente compostos por jogadores de etnia índia. Contudo, o fim desta equipe indígena abriu caminho para a expulsão dos negros em 1927, sem qualquer motivo ou justificativa. Apenas em 1950, os jogadores negros puderam voltar a ser vistos na NFL. E somente com a fundação da American Football League, a AFL, em 1960, e com a intervenção do presidente John Kennedy em 1962, obrigando o Washington Redskins, equipe exclusivamente composta por jogadores brancos, a integrar jogadores de cor, foi o que determinou o fim da discriminação racial no futebol americano. Atualmente, dos 32 times que integram a NFL, apenas 5 deles têm quarterbacks, os lançadores, negros titulares. A função do quarterback é a mais prestigiada e bem paga. São os líderes responsáveis pelos passes das jogadas ofensivas, o cérebro da equipe. Em pleno 2016, o New England Patriots, um dos times mais valiosos da NFL e recém-campeão, teve um quarterback negro como titular. Foi aproveitando a suspensão do famoso Tom Brady e a lesão do reserva imediato. Contudo, sua titularidade durou apenas um jogo. Porém, contra esta realidade, há de se destacar os recorrentes posicionamentos de importantes jogadores negros questionando a vigência do racismo nos Estados Unidos, como fez recentemente o quarterback Colin Kaepernick, do San Francisco 49ers, que se recusou a ficar de pé durante a execução do hino nacional norte-americano antes de uma partida amistosa em plena Califórnia, por ocasião dos protestos contra a violência policial que vitimou os jovens negros em várias cidades norte-americanas. Como podemos ver, também o futebol americano é muito mais do que um jogo.